Boa noite a todos. Bom, o tema de hoje eu escolhi porque a gente tem visto muitas pessoas hoje com esse mal aí chamado mal do século, né? Principalmente crianças, adolescentes. Parece que hoje em dia a gente não tem referência nenhuma. Então, e as poucas que tem, né, não são tão boas assim. Então a gente tem que se ligar a Deus o tempo todo. A gente não pode se esquecer da nossa espiritualidade. Porque quando a gente esquece a nossa espiritualidade, a gente fica abandonado à própria sorte. Então a gente tem sempre que rezar, pedir, porque sim, os males, né, vão sobrevir sobre a gente, mas a gente tem a capacidade plena, como se diz, de superar tudo aquilo que nos acontece através da nossa fé. Então vamos lá. É para baixo, né? Eu trouxe aqui a citação do Emmanuel, no Fonte Viva, que ele fala: tudo nos vem de Deus. Ele é a fonte sublime de toda vida. Mantém-te ligado a Ele, pois a conexão com o alto é o alicerce de toda harmonia e felicidade. Ou seja, se a gente conseguir entender isso aqui, eu nem preciso passar o resto dos slides, que nisso aqui resume inteiramente tudo que eu vou falar aqui na sequência. A questão do elo com Deus, da prece, da fé, do acreditar, de entender que essa harmonia, essa felicidade depende de mim. Não é isso? Que Deus está lá, fez a parte dele, e que hora que eu vou fazer a minha? Então eu trouxe uma primeira definição de depressão aí, segundo a psicologia, né, que é um transtorno mental, né, caracterizado por sentimentos persistentes de tristeza, desesperança, vazio, perde a vontade de viver, não é isso? Inclusive nas atividades simples do dia a dia. Eu ir para academia, eu não vou mais, eu ir para natação, não vou mais, eu não gosto mais de sair, eu quero ficar em casa olhando para o teto. Só que a depressão não é uma escolha, uma fraqueza pessoal. É uma condição muito complexa, né, segundo a psicologia, que envolve fatores biológicos, psicológicos, inclusive sociais também. E aí nos biológicos, né, entra a questão da genética, da neuroquímica. Nos psicológicos é o pensamento negativo, é a minha sintonia, é a minha casa mental, é com o que eu estou me sintonizando. Aí vem baixa estima, sentimento de perda, desesperança. E a questão social, eu acho que eu me isolo, né? Então eu não quero mais saber de nada, ninguém pode me ajudar. Eu fico no canto ali, eu acho que aquilo eu me entrego, né? Eu me entrego àquela tristeza. E tem algumas pessoas que são mais vulneráveis, né? Que eu nem sabia disso aqui, como autoneuroticismo, né? Ou seja, uma tendência maior a experimentar as emoções negativas. Eu nem sabia que tinha disso. Então elas são mais propensas a desenvolver a depressão. Então, resumindo aqui os principais sintomas, né? Tristeza profunda e constante, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, perde o interesse nas atividades diárias que antes eram apreciadas. Eu gostava de fazer alguma coisa, eu gostava de correr, jogar bola, nem isso eu faço mais. Fico irritado à toa, mesmo com coisas pequenas. Você precisa de ajuda, não sei o que, a pessoa já perde a paciência. Então fica aquela situação chata. Se eu quero ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada, porque ela acha que ninguém pode ajudar ela. Tem as questões dos sintomas físicos, né? A pessoa não para de comer, não dorme direito, está sempre cansada, desenergizada, dizer assim, né? Está fraca.
E aí, os principais tratamentos da depressão, a gente sabe, né, que são os antidepressivos e as terapias e psicoterapias. Não é? Terapia no sentido mais amplo e psicoterapia é terapia psicológica. E aqui embaixo, aqui, está meio escondidinho aqui, mas a questão da reforma íntima, né? O assunto nós vamos tratar aqui. Então, acho que o Espiritismo explica, né, que através da reforma íntima é possível vencer a depressão, a tristeza, a angústia, se a gente quiser e tiver uma vontade firme. Então, eu trouxe algumas passagens dos livros espíritas, do Evangelho e tal, que fala justamente sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, voltar aqui, ele fala que o autoconhecimento ele é a base para a reforma íntima. Eu tenho que conhecer a mim mesmo, conhecer as minhas virtudes, os meus defeitos, as minhas mazelas, do que eu sou capaz de fazer. Nos extremos, não é isso? A pessoa, eu nunca faria isso, você nunca foi testado. Ou seja, às vezes a gente tem que ser testado e provado, não é isso? Como Jesus no deserto foi, para a gente conhecer realmente tal qual a gente é. Porque a gente acha que não é capaz de fazer determinada coisa, mas numa oportunidade você acaba fazendo, numa situação extrema você acaba fazendo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu tenho que me conhecer. Não é isso? Igual um exemplo bobo, um casal, a esposa sabe que o homem nunca vai bater na mulher, porque eu sei que meu marido, o máximo que ele faz é levantar a voz comigo, ele nunca vai ser violento comigo, porque ela conhece o homem, e o homem também se conhece. Eu falo, não, eu nunca vou agredir a minha esposa. Então, é só um exemplo, né? Ou seja, por mais nervoso que o homem esteja, aquela pessoa ele se conhece, ele nunca vai levantar a mão. Pode gritar, brigar, bater porta, né? Sair de casa, mas ele não vai bater jamais uma mulher, porque é a índole dele, né? Dando um exemplo assim. E a prática da caridade. Aqui fala a questão do perdão também. O perdão, né? Eu já falei até em outras palestras. Perdão, ele liberta. Eu não posso viver preso a um passado, né, ainda mais sendo espírita, sabendo que eu tive outras e outras encarnações. Ou seja, eu não estou errando, né, de hoje, nem de ontem. Então, como que eu vou viver um passado delituoso, sabendo que eu estou numa escala evolutiva? Ou seja, eu vim de baixo e estou subindo. Pouquinho todos os dias, mas eu estou. Então eu preciso me perdoar para que eu possa clarear o meu caminho, para que eu possa romper aquelas algemas que me prendem, inclusive a esse mundo aqui. Por que nós estamos aqui? Não é isso? A gente não está aqui porque a gente é santo. A gente está num processo evolutivo. A gente sabe que isso é um mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas. Então eu não tenho que ficar olhando o outro, eu tenho que olhar para mim mesmo, autoconhecimento. Como diz o filósofo, né, meu inferno é o outro, né? Então o perdão é um passo fundamental na transformação, inclusive moral também. E a questão da humildade e amor ao próximo. Na reforma íntima, o indivíduo aprende o quê? A respeitar o próximo, a agir com bondade e servir ao próximo sem esperar reconhecimento. Quando eu começo a trabalhar pelo próximo, a exercer a caridade, a exercer o perdão de mim mesmo, eu começo a esquecer do eu. Eu ponho o eu lá no cantinho lá, esqueço dele um pouco e vou cuidar das outras pessoas que precisam talvez mais do que eu. Porque no exercício da caridade, como eu já falei, o negócio do caminho óctuplo, né, do budismo,
que ele ensina a esquecer do eu, a apagar o eu, esse egoísta, egocêntrico, que só pensa nele mesmo. Então, a partir do momento que eu paro de pensar em mim mesmo, eu esqueço todos os meus problemas. Eu não estou mais triste, eu não estou mais angustiado, eu estou agindo em prol do outro. Ou seja, todos os meus problemas, eles começam a ficar pequenos diante do trabalho bonito que eu vim desenvolvendo em prol das outras pessoas. E no Evangelho fala, fora da caridade não há salvação. Como é que eu quero ser salvo? Como eu vou ser salvo? Porque a tábua de salvação está lá. Então, no livro dos Espíritos fala que é uma mudança de atitude e de vícios. Não é isso? Cada um sabe onde é que a corda aperta, não é isso? Onde é que estão os seus vícios, seus defeitos, suas imperfeições, o que você precisa mudar, o que te atrapalha e te entrava o seu desenvolvimento espiritual. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Isso é bíblico, não é isso? Então eu erro hoje, espero um pouquinho, amanhã eu tropeço de novo, igual uma criança que tropeça e cai, levanta e cai de novo. Só que nós não somos mais crianças. Na Bíblia fala, né? Quando eu era criança, fazia coisas de crianças. Hoje eu sou um homem e faço coisas de homem. A gente precisa crescer. E esse crescimento, que Jesus disse na Bíblia, é um crescimento espiritual. É uma compreensão de si mesmo. A gente não pode alegar ignorância, eu não sabia. Quer enganar quem? Ninguém engana a si mesmo, não é isso? E aqui, a importância do serviço ao próximo, porque inicia um processo de quê? De autotransformação, igual eu falei agora há pouco. Eu começo a esquecer do eu, eu começo a anular aquele eu, que é cheio de problemas, cheio de tristeza, de dores, de angústias, de frustrações, de decepções. Eu começo a pegar aquele eu, não, fica aqui. Eu começo a tratar como uma entidade à parte, que eu posso deixar aqui, enquanto eu faço algo pelo meu próximo, enquanto eu me liberto. Como é que fala? Não vou falar peso é uma palavra forte, mas desses entraves que me atrapalham vislumbrar o que seria a felicidade plena, se é que existe para a gente, né? Vigilância do pensamento, isso também fala no caminho óculo do budismo, não é isso? Agir corretamente, pensar corretamente. Eu preciso vigiar o quê? Os meus pensamentos, que meus pensamentos se tornarão ações, e toda ação tem consequência. Então, sempre que eu penso em algo, eu já vislumbro uma atitude que eu tomo ou não. Mas na questão da depressão, eu faço, como se diz, uma autoanálise pejorativa de mim o tempo todo. Eu não consigo, eu não sou capaz. É um pensamento derrotista constante. Isso não pode acontecer, né? A gente é melhor do que isso. Eu não posso me entregar a algo que não me faz bem. Então, no Reforma Sem Martírios, ele fala que é uma transformação, ela é sem sofrimento, né? Igual eu já falei em outra palestra também, do martírio, ficar se martirizando, porque eu não consigo controlar meus pensamentos, eu fico me flagelando, me cortando. Então é um processo natural, onde eu conheço a mim mesmo e faço um esforço consciente e faço escolhas o quê? Corretas. São as minhas escolhas que vão definir o meu caminho.
Não é isso? Tem um tanto de rua, eu posso para a direita, eu posso para a esquerda, posso ficar parado aqui. Alguém pode falar assim, não, vira para a direita ali. Eu virei porque eu quis. Eu não posso culpar uma pessoa que veio e falou alguma coisa para mim. Eu sou o autor do meu personagem. Eu comando o meu barco. Se está soprando demais, se está ventando demais, se o mar está balançando demais, isso não importa. Braço firme. E aqui, mais uma vez, eu tirei de vários livros a mesma coisa, a prática do bem. Tá vendo? Eu fui pincelando em vários livros e a receita é a mesma: prática do bem, prática da caridade, práticas de ações de bondade e amor ao próximo é o principal instrumento da reforma íntima. Olha como a chave está aqui, ó. Eu nem grifei, devia ter até grifado, porque está em vários livros a mesma receita. Ou seja, é uma escolha, não é isso? É uma escolha correta ou incorreta, ou eu não escolho fazer nada. E aí no livro do Poder da Oração do Divaldo Franco, ele fala inclusive do poder da oração como uma ferramenta de transformação. Ou seja, a oração nos conecta ao divino. É o poder da prece. É orar e pedir a Deus forças. Não é isso que está no Evangelho lá, segundo o Espiritismo? Pedir forças e as forças vos serão enviadas. Você será ajudado. O que pede, recebe. E a gente sabe o poder da oração, o poder do pensamento. Porque se a gente não se conectar a Deus, não fizer as escolhas corretas, coloquei até o barquinho aqui para lembrar. A gente está no mar, num barco à vela, o que a gente faz? A gente baixa a vela, a gente fica o quê? Ao sabor da maré. Vai para lá, vai para cá. Você não direciona, você não tem mais o controle do seu barco, da sua vida. Você vai para onde te jogam, para onde balança. Então você precisa subir a vela do seu barco. Assumir o comando de você mesmo. Porque muitas das vezes é uma falta de controle que você tem sobre você mesmo. É simples? Não é. É fácil? Não é. Mas é um esforço que você precisa fazer para a sua própria melhoria. Porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar? O médico? No livro do Evangelho também do Espiritismo, eu já tinha falado isso aqui anteriormente, né? Que o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que lhes falte o quê? Coragem. Você não pode baixar sua vela, você tem que levantar a sua vela. Você não pode desanimar. A prece é um apoio para a alma. Contudo, só ela não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Eu preciso acreditar naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, que existe, como se diz, uma vontade maior, um poder maior acima de mim. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. É o frio conforme o cobertor, não é isso? Porque bem-aventurados os aflitos traduz assim: os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza e sua perseverança e submissão à vontade de Deus. Porque depois do trabalho virá o repouso, não é isso? Porque nós estamos aqui com um tempo finito. Ninguém vai durar para sempre. Ninguém sabe o dia de amanhã. Não é isso? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos.
Então eu preciso provar minha fé enquanto eu aqui estiver, não desanimar, persistir, perseverar e às vezes me submeter à vontade de Deus, que é soberana. Deus sabe o que é melhor para mim. Às vezes eu não sei, eu ainda estou aprendendo o que é melhor para mim. E aqui eu coloquei: ser submisso não é aceitar tudo que me é imposto, é ter fé raciocinada, é entender o porquê das coisas. Não é isso? Não é ser humilhado, mas sim ser humilde. E aqui eu trouxe a passagem do livro de Mateus, que fala somente isso. Nós somos a luz do mundo. Eu passei o trem aqui. Volta. Agora sim. Vocês são a luz do mundo. Cadê minha luz? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, esse trem aqui, mas no velador, o candeeiro, né? E alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Quais são as boas obras? O exercício da caridade está aqui. Acender a nossa luz. Nós somos a luz. Ninguém aqui é escuridão, não é isso? Quanto mais luz eu acender, mais longe eu estou da escuridão. Quando eu me apago, percebe? É simples de entender e difícil de executar. Então eu preciso acender minha luz, para que outros pontinhos, eu falo, outros pontinhos iguais ao meu, talvez maior, talvez menor, se juntem para conseguir varrer essa escuridão tamanha que existe. No Livro dos Espíritos, na questão 943, né, na pergunta de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos, né, sem motivos aparentes, aí eles falam o seguinte: é feito o quê? Da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. São 3 exemplos diferentes aí, né? Ou seja, o ocioso, que fica olhando para a parede, remoendo as coisas, não tem o que fazer, faz bobagem. Falta de fé. Falei mais de uma vez aqui sobre isso. E a questão da saciedade. Eu já tenho tudo, nada me falta. O que eu vou fazer? Para mim está tudo bem. Eu não preciso trabalhar, não preciso estudar. Eu não preciso conhecer o mundo, já conheço o mundo todo, não tem mais onde ir. Eu conheço todo canto desse mundo, já fui. Não tenho mais nada para conquistar nessa vida, eu já estou saciado. Eu não tenho mais objetivo nenhum. Como se o materialismo fosse um objetivo. Só que não é, né, gente? Ou seja, a gente tem que usar nossas faculdades com um objetivo útil. No mundo passageiro, a matéria é para usar aqui, ó, tem essa cadeira, eu sento nela. Amanhã vem outro, sento no meu lugar. Ou seja, eu usei isso aqui por 1 minuto, 2. Para que me serve essa cadeira? Ela tem a utilidade dela. Ou seja, o trabalho, ele não tem nada de árido. O trabalho enobrece a alma. A gente não aprende isso quando é pequeno. O trabalho enobrece a alma.
E a vida, ela passa o quê? Mais rapidamente, mais suavemente, mais tranquilamente, quando eu tenho um objetivo útil na minha vida. Se eu não tenho um objetivo, que para mim já estou saciado, não preciso de mais nada, eu não preciso trabalhar para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer uma faculdade, para fazer um vestibular. Tudo que eu preciso já tem na minha mão. Ou eu não quero também, não é isso? Eu não quero estudar, eu não quero trabalhar, para mim está tudo bem. Eu vou encostar aqui, esperar a vida passar, dia após dia. Eu não uso bem o meu tempo, nem ao meu favor, e muito menos com o próximo, não é isso? Então, completando o raciocínio aqui, suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age com vista a uma felicidade mais sólida e mais durável que espera. Ou seja, o meu objetivo ele tem que ser sólido e durável. Eu tenho que ter o quê? Paciência e resignação para suportar as vicissitudes da vida. No livro Nosso Lar, o André Luiz fala exatamente isso aqui, da questão da influência dos pensamentos e das vibrações. Ele fala uma coisa interessante, que essas vibrações inferiores, elas são acumuladas ao longo do tempo. Isso não vem de hoje, isso vem de longa data. Isso tem relação com a questão lá da análise psicológica, que fala que a pessoa às vezes não é responsável por aquilo. A depressão é muito mais complexa que parece ser, não é isso? Justamente por causa disso, eu vou enchendo a minha cabeça de quê? Pensamentos e vibrações desajustadas. Tudo na vida é sintonia. Eu atraio aquilo que eu penso, aquilo que eu leio, aquilo que eu falo, o meio em que eu vivo, e eu vivo no meio que me agrada, não é isso? Aos que se comprazem na escuridão e aos que se comprazem na luz. Ou seja, tem gosto para tudo, não é isso? E aí, eu preciso fazer o quê? Renovar o meu pensamento para me libertar o quê? Da prisão que eu mesmo criei. Não foi ninguém que me trancou lá. Não é isso? Aquela mente, ela pode ser uma prisão, se eu assim permitir. Porque eu não tenho um autocontrole sobre mim mesmo. Porque eu não conheço a mim mesmo. Porque eu não busco conhecer a mim mesmo. Porque eu me entrego à primeira vicissitude, à primeira adversidade. Qualquer vento fraco me derruba. Porque eu não tenho postura, porque eu não tenho vontade, porque eu não tenho coragem. No livro Entre o Céu e a Terra, ele faz uma análise da obsessão como causa da depressão também. Eu passando o trem. Ele fala justamente isso, que a mente é a porta pela qual se estabelecem as ligações do espírito com as correntes do bem ou do mal. Vigiar o pensamento é zelar pela saúde da alma. Ou seja, o que eu estou botando dentro da minha casa? Quando eu abro uma porta, eu deixo qualquer um passar, eu falo, não, você não pode, aqui você não pode entrar. Então o que eu estou botando dentro da minha cabeça? Que tipo de pensamento que eu tenho me sintonizado?
Eu tenho lido um livro espírita, eu tenho praticado a caridade, eu tenho esquecido um pouco de mim mesmo, ou eu fico ali remoendo o tempo todo o meu eu para lá, eu para cá. Então a importância da fé no quê? Na superação da nossa tristeza, porque o reino de Deus é alegria e amor. Se eu estou infeliz, eu estou no lugar errado. Então eu preciso sair dali. É atitude. Se eu estou triste, angustiado, seja lá com o que for, trabalho, família, eu tenho que mudar o quê? A minha casa mental. Porque a vida não é fácil, a vida não é simples para ninguém. Como diz no Evangelho e o Espiritismo, isso aqui não é um paraíso de delícias, não. A gente não está num algodão doce cor-de-rosa. Como diz São Francisco, a gente está aqui para sofrer os rigores do sol e da chuva. Mas depende de quem? Depende de mim. Submissão à vontade de Deus. Acabei de falar isso lá. As coisas, elas se repetem, percebe? É uma repetição. Não é uma fórmula mágica. É disciplina. Talvez eu não consiga hoje. Talvez hoje eu vou ficar olhando para o teto mesmo aqui, eu não consigo sair desse quarto, não consigo fazer nada. Mas amanhã eu tenho que tentar de novo. Mas às vezes eu não tenho que esperar o amanhã, eu tenho que começar agora. Amanhã eu faço. Amanhã nunca chega para quem não tem vontade. Amanhã sempre é no dia seguinte. Ou seja, a alma nos momentos de angústia encontrará o quê? No trabalho, no bem, a cura para as suas dores. A prática da caridade, de novo aqui, ó. Entre o céu e a terra. Acho que eu citei aqui uns 5 livros diferentes. Ou 6, não sei. É a mesma coisa. A receita é a mesma. O caminho é o mesmo. Então nós temos orientação, nós temos o conhecimento, nós sabemos o que precisamos fazer. O que falta? Ao mover-se em direção a Deus, a alma sentirá a luz dissipar as sombras, esquecendo do meu eu e agindo em prol do próximo. E aí, eu estava falando da receitinha, né? A receita da fé. A fé nos leva a isso tudo aqui, ó. Compreender que Deus é justo, que as dificuldades são ferramentas de aprendizado e progresso, a aceitar com resignação o peso das provações. A fé nos conecta a Deus, atrai a assistência dos espíritos superiores, que nos inspiram o quê? Pensamentos positivos. Faça por onde que eu te ajudarei. E essa proteção nos ajuda o quê? A evitar caminhos perigosos ou ações impulsivas que porventura a gente tomaria se a gente não tivesse orando, pedindo, rezando. E a fé, ela nos eleva o quê? Espiritualmente. Provendo o quê? Pensamentos e sentimentos elevados, que atuam como um escudo contra energias negativas e influências espirituais inferiores, com destaque para influências espirituais inferiores. Quando me entristeço, quando eu abaixo a cabeça, aí você vira um prato cheio, não é isso?
Tem um livro que chama Chuta o Joãozinho pra cá. Não sei se vocês já leram isso na escola quando era pequenininho. O menino sofria horrores. Chuta o Joãozinho pra cá, chuta o Joãozinho pra lá. Ninguém aqui é Joãozinho. Não tem criança aqui mais. Então, isso reduz significativamente os males que poderiam surgir dos nossos próprios desequilíbrios. Que Deus sabe a nossa fraqueza. Por mais que a gente ore, que a gente peça, que a gente reze, que a gente tente agir dentro de tudo que eu falei e as outras coisas, a gente vai errar. Porque nós somos imperfeitos. Amanhã eu vou tropeçar de novo. Mas eu recomeço. Não adianta eu cair, mas que a criança quando cai, ela rala o joelho todo, né? Minha menina caiu na garagem lá, está toda ralada, o joelho aqui. Pergunta se ela parou de correr. Tá do mesmo jeito, com o mesmo sorriso. Fonte viva do Emmanuel. Renúncia não é a anulação da vida, mas o triunfo do espírito sobre os caprichos do egoísmo. A cada renúncia justa, a alma se eleva. Para eu poder evoluir, eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Se eu quero emagrecer, eu tenho que parar de comer doce, né? Começar a correr. Escolhas. Eu não posso ter tudo. Eu não posso querer tudo. Preciso fazer escolhas certas, me sintonizar com as vibrações elevadas, com pensamentos elevados, orar, pedir a Deus, rezar todo dia, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma noite, e por aí vai, porque as coisas não são simples, esse mundo é muito complicado. Então, um tratamento espírita, dizer assim, não é isso? Quanto à depressão, resumindo aqui, com base nas obras que eu citei aqui, a prece e a meditação, ela fortalece a nossa conexão com Deus. Isso é muito importante. Eu me ligar a Deus através da prece. O Evangelho no lar também é uma receita. Eu procuro harmonizar o ambiente doméstico. Não é só fazendo evangelho que eu harmonizo o ambiente doméstico. É no lidar com as outras pessoas, no lidar com a mãe, com o pai, com o irmão, com os filhos. Isso também harmoniza. Você entra em casa, você chuta o cachorro, você vai brigando com todo mundo. Cadê a harmonia? Você briga com todo mundo, gente. Agora vamos fazer o evangelho aqui. Não adianta. A harmonia, ela envolve atuação dentro e fora de casa também. A questão dos passes, né, nos centros espíritas, para reequilibrar o espírito também é importante. A questão da água fluidificada, quem sabe que a água fluidificada não é só aqui, não é isso? Inclusive na própria igreja evangélica também fluidifica a água, na igreja católica a gente sabe disso. E a questão do estudo, não é isso? E da reforma íntima, para modificar o quê? Os nossos padrões mentais e também morais. Se eu quero mudar o meu comportamento, a minha atitude, eu preciso estudar. Através do estudo, eu conheço a mim mesmo e conheço aquilo que eu preciso fazer para a minha melhora, para a minha evolução espiritual, para aquilo que vai me ajudar a subir um degrauzinho assim, a sair daquela condição de tristeza, de angústia, de achar que o meu mundo está desabando todos os dias, que eu estou numa ladeira infinita escorregando, que eu não sei onde que eu vou parar. Eu preciso levantar a cabeça e falar, não, chega.
eu estou no lugar errado, eu tenho que sair daqui. Eu não tenho que esperar acontecer um milagre na minha vida, vir uma luz, aparecer um anjo. Não, eu tenho que tomar atitude. É a questão da caridade, ó. De novo, ó. Servir ao próximo como forma de renovar-se. Não sei se é a 8ª vez, a questão da caridade. Eu vou servir uma sopa, vou participar da campanha do quilo. Eu vou procurar ser útil às outras pessoas. Porque aí o Will fica lá, escondido lá, esperando. Quando eu voltar para casa, eu converso com você. E quando eu voltar para casa depois de um trabalho de caridade, eu volto mais puro, mais elevado, mais tranquilo. E aí eu olho para mim e falo assim: puxa vida, você mudou. Os pensamentos mudaram, a atitude mudou, o acompanhamento espiritual mudou. Olha lá, fulano está fazendo coisa diferente. Ele não fica chorando mais pelos cantos. Ele não procura mais que fulano e ciclano. Ele está saindo do caminho errado. E aí? E logicamente, né, o acompanhamento psicológico aliado aos tratamentos, não é isso? Porque a questão da depressão não é só o tratamento espiritual. E aí eu trouxe a questão do toma uma água aqui. Boca secou. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele fala isso. Porque tudo na gente é uma questão de postura. Eu acabei de falar, a postura nossa perante a Deus e a nós mesmos. Não é isso? Amar ao próximo existe que é renúncia. É eu deixar de fazer as minhas coisas para agir em prol do outro. Eu vou deixar de sair com meus amigos, vou deixar de estar com a minha família, vou deixar de estar com os meus filhos para ir lá na rua dar uma sopa, distribuir uma cesta básica. Tirar um tempo pelo meu próximo, não é isso? E a gente sabe quem é o meu próximo. Um passou aqui, outro passou lá. Então no livro de Gálatas ele fala: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, depois que o Cristo foi crucificado, ele teve essa reflexão. Ele entendeu que ele tinha que viver em prol do Evangelho, da pregação, em prol do amor, da fraternidade, do exemplo que o Cristo nos trouxe nesse mundo. Ou seja, ele renunciou. Às vezes a renúncia envolve pequenas e grandes coisas. Às vezes a renúncia é de uma vida inteira. É renunciar à própria vida. Os apóstolos foram exemplo disso, não é isso? Saíram pelo mundo pregando o Evangelho. Não só os apóstolos, não é isso? Ou seja, renúncia e amor ao próximo. Muitas vezes a renúncia acontece no dia a dia, em pequenos gestos de amor e de generosidade. Ceder à vez a alguém, perdoar em vez de alimentar ressentimentos, servir sem esperar recompensa, deixar de lado nosso orgulho. E aí, sumiu a imagem.
Eu trouxe um poema que eu gosto muito, que fala justamente dessa questão da vontade. Ele fala: se pensais em ser vencido, sereis. Se pensais que não ousais, não ousareis. Se querer vencer, mas desanimais, provavelmente não vencereis. Se pensais em perder, perdereis. Se pensais que sois pária, sereis. É preciso pensar em elevar-se para tal conseguir. É preciso estar certo de si mesmo para um prêmio alcançar. Aí ele fala que a batalha da vida, ela nem sempre é vencida pelo mais forte ou o mais ágil. Tarde ou cedo, aquele que vence é o que pensa que pode vencer. Ou seja, eu não posso desanimar, porque se eu pensar que eu vou ser vencido, eu já estou derrotado. Tudo parte do meu pensamento, da minha escolha, da minha vontade. Se eu quero vencer, mas eu desanimo, Deus abandona a vossa própria sorte. Não é isso que estava escrito lá, no Lacordaire? Se te falta coragem, você é abandonado à sua própria sorte. Você baixa a vela do teu barco. É preciso pensar em elevar-se, orar, pedir, rogar, insistir no bem. É preciso estar certo de si mesmo para um prêmio alcançar. O que você está buscando na sua vida? Não é isso? Porque não é o mais forte, nem o mais ágil. É o que acredita. Eu acredito que eu posso vencer. Eu acredito que eu posso fazer isso melhor. Eu acredito que eu posso sair dessa situação. Eu não posso ficar dependendo dos outros. Enquanto eu achar que eu dependo de alguém, eu não vou mover um músculo. Eu não vou tomar uma atitude. Então eu preciso tomar uma atitude. Igual na historinha lá da andorinha lá, que tinha um ninho no meio do milharal. Aí chegava o filho do lavrador e falava: eu vou roçar isso tudo aqui. Aí os filhotes falavam com a mãe assim: mãe, a gente tem que ir embora, o filho do lavrador veio aqui, ele falou que vai roçar tudo. Eu falei: não, está tranquilo. Aí veio o outro irmão junto com o outro: amanhã nós vamos roçar isso tudo aqui, ó. Aí os filhos: mãe, vieram 2 agora. Não, pode ficar tranquilo. Por enquanto não precisamos preocupar não. Aí daí a pouco veio o pai: vou começar isso agora, amanhã, ó. Agora está na hora. Porque esse tem atitude. Os filhos deles não têm atitude. Os filhos deles vêm aqui, falam e não fazem nada. O pai vem e faz. Então é aquele que acredita que pode fazer, que consegue no final fazer alguma coisa. Obrigado aí pela paciência.